Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Gratidão, um assunto profundo. Você é uma pessoa grata ou ingrata? Aí você vai falar, eu sou uma pessoa grata. Sério? Você seja bem honesto com você mesmo. Você agradece as pequenas coisas para Deus? Como? Quando você acorda, por Ele ter guardado o teu sono, por você estar vivo. Mas lembrar que ou você reclama que está muito calor, ou reclama que está muito frio, ou reclama que está chovendo, ou reclama que tem que ir trabalhar. Já agradeceu que você tem um trabalho? Já agradeceu que Deus cuida de você? Já agradeceu pequenas coisas que seus pais fazem e fizeram por você? Não, parece que só quando eles faltam, que aí vem, começa a contar 1000 histórias de tudo aquilo que o pai e a mãe significam para você. Mas isso é normal. A humanidade, nossa carne, ela grita, não é? E a carne, ela tende a pecar. Então, o normal é ser ingrato. Ingratidão é imaturidade. Uma pessoa grata, ela é madura, é uma pessoa que valoriza relacionamentos, valoriza coisas pequenas e coisas grandes, faz do comum o extraordinário. Se você perguntar para uma pessoa que sofreu um acidente e ficou paraplégica, tetraplégica, ela vai valorizar muito o andar, o levantar, o sentar. E ela vai falar para você, olha, antes eu nem ligava para isso, mas hoje eu valorizo como era importante e eu nem ligava. Você está vendo? Mas assim é a nossa vida diária. Precisamos aprender a sermos gratos. Em certa ocasião, em Números capítulo 21, o povo estava reclamando de Deus e de Moisés. E então, aquilo que era proteção, porque quando eles andavam no deserto, não desapareceu serpentes e escorpiões. Eles continuaram lá. Só que Deus colocava uma proteção sobrenatural que eles não eram atacados nem por serpentes nem por escorpiões. Mas quando eles começaram a reclamar, as serpentes avançaram contra eles e eles começaram a morrer. Então o povo clamou por socorro para Deus e pediu a ajuda de Moisés. E Moisés foi clamar em favor do povo. E quando ele clamou, Deus disse, olha Moisés, faz uma cruz de bronze com uma serpente cravada nela. Todo aquele que olhar para esta cruz, para a serpente que está nela cravada, vai ser curado. Assim fez Moisés e assim aconteceu. O que essa cruz de bronze significa? Que Jesus, ele viria e ele seria o nosso Redentor, ele deixaria cravado na cruz do Calvário, ele ressuscitaria, mas a serpente seria destruída, cravada, os editos de dívida na cruz do Calvário. No entanto, mesmo com a serpente cravada na cruz do Calvário e derrotada na cruz do Calvário, você precisa ser grato, porque quando você deixa de ser grato, ela começa a atuar de novo na sua vida. Você está ao alcance dela. E no Salmo 107, o povo levanta um louvor de gratidão a Deus. Salmo 107, versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Aqui começa um salmo lindo, maravilhoso, que fala, olha, eu vou render graças ao Senhor, eu vou agradecer ao Senhor. Nos Estados Unidos tem um dia de gratidão e esse dia é ações de graças, é um dia por ano, mas nós precisamos fazer isso todos os dias. Mas que bom que eles fazem ações de graças. Deveríamos ter aqui no nosso país pelo menos este feriado de ações de graças e que pudéssemos nos reunir em família só para dar graças ao Senhor. Não é para dar presente, não é para nada. Só para agradecer a Deus por sua fidelidade, por seu cuidado. Porque a gente tem a tendência a olhar só para aquilo que falta e não valorizar aquilo que você tem.
E você olha para a saúde que falta, ok, você precisa orar pela cura, mas você não olha, eu estou doente, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, que Deus me ajuda, que Deus me sustenta. Você precisa aprender a ser grato, fazer súplica são os pedidos, mas ações de graças, e às vezes as suas ações de graças é sacrifício de louvor. É você louvar a Deus no meio da angústia, como foi Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles louvaram a Deus, a fidelidade de Deus, a soberania de Deus, mesmo na iminência de entrar na fornalha. E entraram. Só que, como eles tinham um coração de gratidão e não de reclamação, o que adiantou a gente ser fiel a Deus? Olha o que a gente está vivendo. Eles não tiveram essa postura. Porque eles tiveram um coração de gratidão, o quarto homem, Jesus, entrou com eles na fornalha e os livrou. E eles não tinham nem cheiro de queimado. Nada, absolutamente nada queimou, nada foi destruído. A força da graça e do favor de Deus foi maior do que a força do fogo. Então, você que está vivendo um dia mal, a força da graça, do amor e do favor de Deus é maior do que a força da destruição. Mas você precisa exaltar a Deus, agradecer a Deus. Este é um salmo que continua relatando tudo o que eles passaram. Nós passamos pelo deserto e o Senhor nos guardou. Depois ele diz aqui, quando suplicamos, no versículo 6, é algo que ele vai repetir o salmo todo. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das tribulações. Se você ler o Salmo inteirinho 7, ele vai falar de novo no versículo 13. Na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. E ele vai relatando quais foram as tribulações. E este é um salmo de graças, de ações de graças pela fidelidade, como ele disse quando eu li no início, fidelidade, favor e misericórdia de Deus, que é o amor em ação do Senhor. Agora, quando chega no final do Salmo, ele diz no versículo 35, transformou o deserto em lençóis de águas, a terra seca em mananciais, estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar, semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele está declarando tudo que Deus fez. No deserto, ele trouxe mananciais de água, não faltou água no deserto. E quando entramos na Terra Prometida, ele nos ajudou derrubando o muro, atravessando o Jordão. E além do mais, ele nos ajudou derrotando os gigantes e assim pudemos nos estabelecer na Terra Prometida. O dia de hoje, Deus vai te ajudar a derrubar muro, derrubar gigante, mas você precisa, enquanto você agradece a Deus, enquanto você levanta ações de graças ao Senhor, você sabia que Deus coloca emboscada aos seus inimigos? Foi assim com Josafá. Quando o inimigo, o rei Josafá, quando o inimigo veio contra ele, um inimigo que, numericamente falando, era superior ao povo de Deus e também tinha mais armas do que o povo de Deus, era uma causa perdida. No entanto, a estratégia que Deus deu para Josafá foi: vai até o vale que o inimigo está chamando de destruição, e vai, mas quem vai à frente são os levitas, os sacerdotes, adorando, louvando ao Senhor. E está escrito que enquanto eles adoravam, enquanto eles louvavam, enquanto eles eram gratos à fidelidade e à misericórdia de Deus, Deus colocou emboscadas, os inimigos foram derrotados e aquele lugar passou a ser chamado Vale da Bênção. Eu quero declarar em nome de Jesus que hoje no Vale da Angústia, no Vale da Necessidade, nós vamos levantar louvor, adoração, ações de graças ao Senhor e Ele vai colocar emboscadas no inimigo. Quando nós somos gratos, o nosso coração, nossas emoções, elas ficam em paz, você fica estabilizado. É um benefício para o teu corpo físico, é um benefício para a sua alma, suas emoções, e é um benefício para uma explosão de fé, graça e misericórdia de Deus. Tem uma outra pessoa que nos ensina muito a lição da gratidão. E eu queria, antes da gente orar, ler o que José
No final do episódio com seus irmãos, você sabe que José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, esquecido por eles, toda a injustiça que os irmãos de José fizeram. E também tenho certeza que você conhece a história de que os irmãos foram ao Egito e não reconheceram José. José se deu a reconhecer e quando ele se deu a reconhecer, eles tiveram medo que José se vingasse deles, principalmente quando o pai deles morreu. Mas olha a palavra de José. Tinha um discurso de reclamações, tinha um discurso de jogar na cara tudo que eles fizeram contra ele. Não, olha o que José fala em Gênesis capítulo 50, no versículo 19. Mas José respondeu, não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Veja o que ele diz. Olha, eu sou grata a Deus e na verdade eu sou grata a vocês também, porque isso já passou e agora eu amadureci e eu quero dizer que todo mal que eu vivi, todo mal que vocês fizeram contra mim, Deus reverteu em bênção e hoje eu posso abençoar vocês e eu estou aqui no Egito para dar comida não só para vocês, mas para o mundo e então os planos de Deus não falham. Tudo aquilo que você reclama, eu quero te dizer, os planos de Deus não falham. E porque os planos de Deus não falham, coloque aqui o que você precisa. Coloque o seu pedido de oração, mas eu quero te desafiar hoje. Coloque algo que você tem motivo e que você nunca prestou atenção para dar graças a Deus. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque isso é um exercício. Enquanto você agradecer, Deus coloca emboscada aos seus inimigos. Senhor, Deus maravilhoso, poderoso, como é bom, Senhor, acreditar num Deus fiel, confiar em um Deus fiel. Queremos hoje levantar um altar de adoração, de louvor, de ações de graças, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. É por causa das tuas misericórdias que não somos consumidos. Queremos te dar graças porque o Senhor ouve a oração, porque o Senhor responde a oração, porque sei que o Senhor estende a tua destra poderosa para nos abençoar nesta manhã. Toca em cada pessoa, toca em cada família e mais uma vez queremos levantar um altar de ações de graças ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E que o seu dia seja um exercício de agradecer. Agradecer por coisas grandes e pequenas, não só a Deus, mas a pessoas que participam da tua vida. Deus te abençoe, deixa o seu like, compartilhe com muitos e veja se você está inscrito aqui no canal.